Eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo e peço aos irmãos que se coloquem em pé. Nós vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 29. Nós estamos aí Deus vai nos abençoar e ainda essa semana, nós vamos montar uns aparelhos de som aqui e vai melhorar muito o nosso som, né? Nós temos só uma caixa, mas nós já estamos providenciando uma coisa melhor para os irmãos, tá bom? Lucas, no capítulo 2 e versículo 29. Acharam? Lucas, capítulo 2, versículo 29. Está escrito assim: Agora, pois, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Os irmãos podem tomar seus lugares. Eu hoje vou trazer uma palavra para os irmãos em dois textos diferentes. O primeiro já foi lido, né? Que é esse de Lucas, capítulo 2, versículo 29 em diante, que fala aqui a respeito da vida de Jesus. Depois nós vamos dar uma passada nas bem-aventuranças. Por que eu escolhi esse texto, meus irmãos? Você sabe que uma das coisas mais importantes que eu tenho percebido na vida, às vezes viajando por aí, sei lá, você está na cidade, numa feira ou no meio da cidade, você ouve às vezes carros de som passando, cantando músicas gospel, né? Aquelas músicas com aquele estardalhaço e aquelas declarações absurdas e aquelas coisas, e eu fico pensando, meu Deus, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, né? Muitas dessas coisas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos combater isso, irmãos? Não vamos. Nós vamos viver o tempo todo tentando consertar o que existe de errado no mundo? Também não. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós vamos fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer, que é pregar o Evangelho, que é o que ele fazia. Mas essas coisas a gente precisa falar de vez em quando, para que os salvos, aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que têm um coração puro para ouvir a palavra de Deus, que eles cada vez mais se separem dessas coisas, que fujam delas, porque isso traz uma divisão, né? É um divisor de águas dos perdidos e dos crentes. Então, você sabia que eu vou começar pensando uma coisa com os irmãos bem simples, vocês que estão aqui, porque eu do fundo do meu coração, a mensagem é para vocês que estão aqui, né? Muitas vezes eu nos cultos de quarta-feira eu não faço nem essas lives aí, né? Eles não sabem, porque vocês que vêm aqui têm o privilégio de escutar essa mensagem, né? Então, pense em Jesus como um homem comum, como Napoleão Bonaparte, como Dom Pedro I, como algum homem famoso no mundo que criou uma religião. Se você comparar Jesus com qualquer um deles, nenhum deles, ou tudo que se escreveu a respeito de todos os grandes políticos do mundo, tudo que se escreveu a respeito dos grandes religiosos do mundo, como você faria
Se você disser assim, olha, vamos falar das 10 pessoas mais importantes que já surgiram sobre a face da terra. Primeiro, você não teria nem como fazer isso, né? Porque cada um tem uma importância para um determinado lugar. Mas Jesus era assim, disparadamente na frente de qualquer um. Estaria a milhões e milhões de anos-luz do segundo, do terceiro e do quarto, porque ninguém se compara a Jesus Cristo. Porque ele, para começar, o mundo é dividido, a época do mundo é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quer dizer, o mundo antes de Cristo era uma coisa, depois de Cristo é outra coisa. Então Jesus é simplesmente o maior personagem que já viveu sobre a face da terra, o maior homem que já viveu na face da terra. Ele é simplesmente o maior de todos os homens. Ninguém, nem todos os livros do mundo, é aquele que mais se escreveu a respeito dele, é o que mais ensina, tudo isso a respeito de Jesus Cristo, isso como ele, como homem. Agora nós perguntamos assim, não existe homem na face da terra, nem militar, nem político, nem artista, nem descobridor, ninguém que se possa comparar a Jesus Cristo, por uma razão só. O que Jesus ensinava? O que Jesus ensinou, meus irmãos, e veio ensinar na terra? Que todas as outras pessoas também escreveram, ensinaram coisas, falaram de coisas. Por que razão? Nós vemos hoje, por exemplo assim, o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, talvez a maior, né? Existem as 3 grandes religiões do mundo, e o cristianismo é uma das maiores, né? Ou talvez a maior delas. Mas um cristianismo que só tem o nome de Cristo, quer dizer, aproveita coisas tiradas dele, mas que não tem a ver nada com os ensinos de Jesus. Você pode ver, se você começa, a coisa mais fácil que tem, meus irmãos, a coisa mais fácil que tem, eu digo com sinceridade, é você sentir raiva de Deus, é você sentir ódio de Deus. Você tem que ter o seu coração trancado, as portas, as 7 chaves, para que Satanás não venha assoprar essas coisas no seu ouvido. Porque tudo que acontece de mal na vida de um ser humano, ele quer culpar a Deus. Porque Deus não me ama, porque Deus não me quer, Deus gosta dos ricos, porque minha vida é assim. Então tudo isso daí as pessoas não falam porque elas não têm coragem, mas é fácil odiar a Deus. Porque você não encontra ninguém maior nem melhor do que ele a quem você recorrer. E quando você olha, você acha que tudo que acontece de errado na sua vida é culpa de Deus. É Deus que não ajuda você. E aí, a Bíblia, meus irmãos, é um livro maravilhoso, cheio de promessas. Se você olhar, por exemplo, para Simeão, quando ele falou assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, no capítulo 2 de Lucas, ele diz: despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O Espírito Santo tinha revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Filho de Deus nascer, o enviado de Deus, o Messias do Senhor, que era dado a Israel, luz para iluminar o mundo. Quer dizer, isso são coisas tudo de bom, né? Luz para os gentios, para a glória do teu povo Israel. Quer dizer, é aquilo que eu digo para os irmãos. Às vezes as pessoas não compreendem por que os anjos cantavam com tanta alegria quando Jesus nasceu, e as pessoas ficam pensando assim: mas o que há nisso? É como se fosse uma obrigação de Jesus ter nascido. Irmãos, quando Jesus nasceu, ele trouxe para nós uma esperança. Ele trouxe para nós uma coisa que nenhum ser humano jamais imaginou. Ele trouxe para nós a esperança de vivermos eternamente, sem dor, sem choro, sem culpa, sem doença e sem nunca pensar em morrer. Ele veio nos ensinar, ele veio abrir uma porta
para nos dar a maior esperança que um ser humano vivo pode ter nessa terra, ainda que isso não fosse verdade. O ensino de Jesus ganha de todos os outros por causa das promessas que são grandiosas demais. Você não consegue imaginar nenhum filme de desenho, nenhuma fantasia humana pode reproduzir o que é o paraíso de Deus, onde você viverá eternamente no paraíso de Deus, em perfeita harmonia com o teu Criador, sem nunca na vida sentir uma dor na tua consciência. Então, só nisso os ensinos de Jesus já supera todos os outros ensinos. Agora nós temos muitos paradoxos, muitas contradições. Por que existe esse tipo de gente? Por que existe esse tipo de povo que diz que é cristão, mas que não é cristão, que diz que é religioso, mas não é, que fala dos ensinamentos de Jesus, mas não entendem nada? O que Jesus veio ensinar? Ele veio nos ensinar a ganhar dinheiro? Ele veio nos ensinar a ser felizes? Ele veio nos ensinar a viver sofrendo e ficar quieto? O que Jesus ensinava? Qual era o ensino de Jesus, meus irmãos? O ensino de Jesus era a verdade. Ele ensinava a verdade. O ensino de Jesus é a verdade. Você sabe o que é a verdade? Eu vou dar um exemplo para você o que é a verdade. A verdade é que todo cristão, em todos os lugares no mundo, quando eles se colocarem diante de Jesus e ver que as palavras que saem da boca dele é verdade, e não importa a sua situação, não importa a sua maneira de pensar, não importa a maneira que você interpreta as coisas, você vai dizer: é verdade, Senhor, isso que tu está falando. Porque ninguém resiste ao poder da verdade, principalmente quando ela vem da boca de Jesus Cristo, quando ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a verdade. Então ele veio ensinar a verdade a respeito da natureza de Deus. Ele veio ensinar a verdade a respeito da natureza desse mundo. Ele veio ensinar a verdade a respeito da natureza do ser humano. Ele veio ensinar a verdade a respeito dos conflitos que existem no mundo. Ele veio ensinar a verdade dos conflitos que você tem no seu próprio coração. Ele veio falar a verdade a respeito dos conceitos que você tem desse mundo. Ele veio falar a verdade do início. Ele veio falar a verdade como o mundo começou, e ele veio dizer como é que vai terminar. Ele falou a verdade. Tudo que Jesus veio falar era a verdade. Nele está a verdade, nele está a verdade, porque ele é a verdade. Agora, o que é a verdade? Eu vou dar um exemplo só do que é a verdade. Não vou dar dois, somente um. O seu destino nesse mundo é a morte, é ser enterrado 7 palmos abaixo desse chão. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é o rei da Inglaterra, não importa se você é um escravo na África, não importa quem você seja homem ou animal, a verdade é essa: todos morrerão, todos voltaremos ao pó da terra. Que Deus exista, que Ele não exista, que você creia, que você não creia, que você acredite, que você não acredite, o seu destino é a morte. É o cemitério que nos espera, todos nós. Não importa se você é famoso, se você é um artista, se você é influente, se você tem não importa nada. Isso é verdade ou não é? Quem poderia desmentir isso? Então Jesus é a verdade. E a verdade que Ele falou a respeito de mim e de você é tão contundente como a questão da morte, que ninguém consegue negar essa realidade. Então por que nós, se Jesus diz assim, Ele veio como uma luz, então por que você não está iluminado? Por que Jesus era tido como controverso? Por que Jesus era tido como polêmico? Por que Ele causava tanta contradição? Nas ruas as pessoas dizem assim: Ele é um profeta de Deus. Não, Ele está enganando os outros. Ele é filho de Deus. Não, Ele é um enganador. Jesus perguntava: o que dizem de mim na rua? Dizem
Um montão de coisa. Falam que tu é o profeta, falam que tu é Elias, falam que tu é um doido, falam que tu é um revolucionário, mas não falam aquilo que é verdade. Você é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pedro disse assim: quem sou eu? E você, quem é que diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele vinha falar, meus irmãos, só a verdade. A verdade é que eu e você rejeita. A gente só quer um pedacinho daqui, um pedacinho dali. Mas Jesus, meus irmãos, ele faz essas coisas, ele era contraditório assim, por causa da autoridade que ele tinha. Ah, com que autoridade tu fazes isso? Derruba esse templo, e dentro de 3 dias o levantarei. Mas como esse templo levou 40 anos para ser feito? E Jesus não estava nem aí para o que ele estava pensando. Ele era Deus, ele tinha autoridade, ele é a verdade. Derrube e você vai ver, eu vou levantar novamente. Essa é a verdade. Então, meus irmãos, a verdade é o que prevalece. A verdade é aquilo que fica. A verdade é concreta, como uma rocha, como uma pedra. Ela não muda, a verdade não muda. Toda mentira muda. Todo engano muda. Evangelho falso não vale nada. Crente falso não vai para lugar nenhum. E Jesus não fazia questão das pessoas que andavam com ele. Se alguém quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. E se você olhar para trás, você não pode ser meu discípulo. E se você amar sua mãe, seu irmão, seu pai, sua mãe, mais do que a mim, você não é meu discípulo. Ele não estava nem aí para nada. Então, eles viam muita contradição em Jesus. Aí lá no livro, só para os irmãos terem uma ideia, no livro de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala as bem-aventuranças, por isso que a gente acha contradição. Tem muita gente que não consegue conciliar as coisas. Para ele, ou Jesus é uma coisa ou outra, é verdade, mas ele não é nem uma coisa nem outra. A verdade é essa, que ele não é um agente duplo, ele é uma coisa só, mas na cabeça, na nossa cabeça, uma hora ele é bom, outra hora ele é mal. Uma hora ele é verdadeiro, outra hora ele não é. Ele não cumpre com o que diz e outra hora ele cumpre. Isso depende do nosso julgamento, o julgamento errado que a gente faz da palavra dele. Então Jesus veio falar a verdade. E todo aquele que ama a verdade e que se submete a ele, passa a desfrutar das coisas boas que ele veio fazer. Porque, irmãos, vamos dar uma olhadinha nesse sermão de Jesus, né? Vamos ver o que Jesus ensinava, né? Não foi isso que eu comecei a dizer? O que Jesus ensinava? Ele ensinava a verdade, certo? E já dei para vocês o que é um exemplo de verdade. O exemplo da verdade. E Jesus, vendo a multidão, aproximaram-se dele e seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Ele veio, o que Jesus ensinou? Ensinou a verdade. Tudo que ele falou é verdade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Aí vem alguém e diz assim: não, mas o que é um pobre de espírito? Irmão, os irmãos sabem que ele está dizendo bem-aventurado, ele está dizendo assim: você é feliz, você é ditoso, feliz você que é pobre. Ah, mas a pobreza não é uma coisa boa. Claro que não. E não é isso que ele quer dizer. Porque na verdade, os homens diferem entre uns e outros. Mas esses pobres de espírito são pessoas, meus irmãos, como é que se diz assim? Que são pobres materialmente. Mas como assim? Você quer dizer que as pessoas, ele está pobre de espírito aqui é material? É assim mesmo. Porque a Bíblia diz assim que aos pobres é anunciado o reino de Deus, que Deus não veio salvar, que são poucos os ricos que se salvam, não é isso que a Bíblia diz? Quer dizer, que ele vem falando dos pobres, que aos pobres é anunciado o reino de Deus, e essa mesma
palavra no livro de Lucas não tem a questão desse pobre de espírito. Então, por que um pobre é bem-aventurado? Com quem que Jesus está falando? Jesus está falando, primeiro, quando ele disse que ele veio, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é porque você sabe que a maioria da população da terra é pobre, não é? A maioria é pobre. Você vê, 90% da população do mundo é pobre. Então Deus escolheu eles, Deus escolheu os pobres desse mundo, mas não é uma pessoa pobre, qualquer um que é pobre, que é do reino de Deus, mas que é assim, de uma maneira geral, Deus escolheu eles, porque eles se tornam mais acessíveis ao Evangelho, né? Enquanto que os ricos são mais arrogantes, eles não querem saber, eles têm a sua própria consolação. Então ele está falando de uma forma geral, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são, nesse sentido. Porém, como é que um crente pode ser pobre, sendo que existem tantas riquezas na Bíblia, sendo que existem tantas promessas de bênçãos? Então ele está dizendo, você é bem-aventurado, primeiro porque Deus olhou para você, né? E segundo, você é bem-aventurado porque sendo um crente, existem aqueles pobres de espírito, meu irmão, é aquelas pessoas pobres que são humildes, que por alguma razão, nós não sabemos o que, eles não conseguem sair da pobreza, e eles vivem na pobreza com aquela resignação, tipo assim, vou lá catando lenha, vou em casa, faço minha comida e tal. Esses são os pobres de espírito, que são pobres, mas que eles aceitam aquilo com resignação, tipo assim, olha, eu não vou conseguir sair dessa situação mesmo, então eu vou viver. Então são humildes, né? Humildes. Mas outra pessoa que é pobre, ele pode se converter a Cristo e dizer, Jesus, eu quero mudar a minha vida, e Jesus vai dizer sim, vamos mudar sim, vamos mudar. Por quê? Porque a bênção está comigo. Você tem fé? Tem. Então vamos juntos que a gente vai mudar, vamos sair disso aí. Mas existem aqueles crentes que vivem a vida inteira na pobreza, naquela resignação de que não consegue, não vai conseguir. Então eles são bem-aventurados. Ele não diria, eu sou bem-aventurado porque é pobre. Então você vê que do nosso ponto de vista há uma contradição, mas você está em vantagem com os ricos desse mundo, que não recebem a mesma atenção de Deus, que Deus assim, eu escolhi vocês, eu vou falar para vocês. Então são bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem é que chora? Quando você vê alguém, ele está falando de quando a gente chora de quê? Chora com dor, chora com tristeza, chora com amargura, a gente chora a perda de um parente, a gente chora um prejuízo muito grande que a gente toma, a gente chora uma traição, uma mágoa que alguém nos magoou, a gente chora, não chora? Então, bem-aventurados os que choram. Mas os que não choram, não quer dizer que não são abençoados, né? Aqueles que conseguem superar essas coisas, não quer dizer que eles não sejam, mas ele está dizendo, bem-aventurados que choram. Você chora? Chora, porque você é bem abençoado, mas não queria chorar, então pare de chorar, porque eu estou dizendo para você, não chore. Eu sou a tua felicidade, eu posso te dar alegria, eu posso te dar gozo, eu posso te dar felicidade. Você não precisa estar chorando. Ah, mas eu estou chorando porque eu não consigo. Então chore e você é bem-aventurado. Porque se você não se consola com minhas palavras agora, um dia você será consolado. Quando terminar essa vida aqui, que você vê o reino que Deus preparou para você, então Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, irmãos, você vê que não há contradição para quem é discípulo de Jesus, porque os discípulos dele entendiam as coisas, os outros não, porque os outros só queriam contradizer aquilo que eles estavam dizendo. Então Jesus veio ensinar a verdade. E outra coisa, qualquer outro caminho, esse caminho abominável, desses crentes abomináveis, dessa religião abominável, desse evangelho abominável, diabólico mesmo, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, porque Ele é a verdade, e eles enchem isso de mentira. São tanta coisa, tanta sujeira, tanta coisa ruim, mas a verdade está aqui.
a verdade também está sendo pregada. Ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aqueles que não ficam brigando pela posse das coisas, né? Deles é a terra, Deus vai dar para eles. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A fome e a sede, irmãos, a fome e a sede é o desejo mais ardente que o ser humano tem, que traz uma agonia, né? A sede de comer, de beber água e de comer pão. A gente também tem sede de justiça. Porque quando eu olho para esse mundo, eu só vejo injustiça, só vejo quantidade, só vejo maldade, só vejo perversidade, e parece que os perversos, os crentes do Novo Testamento, do Velho Testamento também viram, achavam que os perversos estavam prosperando. Eles não estavam prosperando, eles fazem muita maldade, mas eles vão pagar por isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui, essas palavras que ele está falando agora, isso já cai no nosso coração sem nenhum questionamento, porque se eu tenho misericórdia de alguém, Deus vai ter misericórdia de mim, né? Então isso aqui não há questionamento. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eles são aqueles que têm o coração limpo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também nós não temos contradição desses ensinos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra mim por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora veja como a tua vida, a sua vida, meu irmão e minha irmã, ela depende da tua fé. E por incrível que pareça, eu estive lendo essa semana, eu disse assim: Jesus, toda vez que alguém se aproximava de Jesus para buscar uma bênção, para querer alguma coisa, Jesus dizia o que para ele? A tua fé te salvou. Quer dizer, não foi eu que te salvei, porque eu estou aqui, eu sou a salvação, mas a tua fé te salvou. Quando a mulher tocou nele, Senhor, foi eu que está. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quem te salvou não foi eu. É uma coisa que o meu irmão sempre diz assim, que o juiz é um pai, né? Ele é do direito, né? É assim, que o juiz é um pai, ele está ali. Quer dizer, vai depender da atitude de cada pessoa que chegar lá. Ele está ali para distribuir a justiça. Ele está ali para fazer o que é correto. O que você quer? Qual é a sua demanda? O que você precisa? Assim é Deus. Assim, eu tenho o poder, eu tenho a vida. Você tem fé? Então toma essa vida para você. Eu tenho saúde, eu tenho cura para te dar. Você tem fé? Seja curado. Vocês compreenderam isso agora? Né? A tua fé te salvou. É isso aí que Jesus está dizendo. Então, quando ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, quem é que se sente bem sendo injuriado, sendo perseguido, sendo caluniado? Ninguém sente. Isso aí fica difícil a gente compreender, né? Mas eu estou dizendo para você que isso depende de você e da sua fé. Isso depende de você. Não há contradição na Bíblia, não há contradição nas palavras de Cristo. Quem quer aprender, aprende. Nós vemos assim, Elias, vamos tomar por exemplo Elias, que foi perseguido por Jezabel, que queria matá-lo. Jeremias, que chorava porque perseguiam ele o tempo todo. Então ele diz assim: sois bem-aventurados. Jeremias diz assim: olha, mas que bem-aventurança é essa, né? Jeremias, como profeta, não sentia assim. Elias, como profeta, também não sentia assim. Chegou-se diante de Deus e disse assim: eu estou fugindo de Jezabel. Eles mataram teus profetas, destruíram teus altares, e agora querem tirar a minha vida. Então eu quero morrer, eu não quero mais isso. Mas ele era bem-aventurado. E aí ele diz assim: alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aí você diz assim: ninguém faz isso. Não, é verdade, alguém faz isso. O apóstolo Paulo fez isso. O apóstolo Paulo teve uma atitude já diferente.
diferente do outro. O que eu estou dizendo aqui? Que tudo depende da sua fé em Deus, da sua fé em Jesus Cristo. A sua vida é resultado da sua fé. Se você quiser viver pobre, acha que não tem, vai viver desse jeito. Se você acha que Deus pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua vida, não é? Bênçãos Ele tem para dar. Então Paulo diz assim, olha, que eu aprendi a ser contente com pouco, com muito. Tem uma palavra, não sei se os irmãos se lembram, que ele dizia assim, que por isso eu tenho gozo e alegria nos açoites, nas tribulações, porque quando sou fraco, então sou forte. Ali ele está dizendo que ele sente prazer, não é verdade? Não é assim, Adriano? Não tem uma parte que diz ali na Bíblia, que eu não sei onde é, mas ele diz assim, olha, eu sinto prazer nos açoites, eu sinto prazer na perseguição, eu sinto prazer nas necessidades, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte, porque na minha fraqueza está o poder de Deus. O apóstolo Paulo teve uma visão melhor do que Elias, melhor do que Eliseu, não que Eliseu ou Elias fossem menores do que ele, mas viveram épocas diferentes, fazendo coisas diferentes, mas o Deus da verdade é o mesmo. O Deus da verdade é o mesmo, a verdade é uma só. Ele continua sendo verdadeiro. E é isso que a gente vê aqui, olha, grande é o galardão, exultai, porque assim eles perseguiram os profetas que foram antes de vós. E ele diz assim, ó, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguindo por minha causa. Por minha causa? Olha assim, irmãos, antigamente os crentes eram muito afrontados, né? E hoje também. Hoje começou também, mas antigamente era assim. Um crente ia passando na rua, o pessoal falava bé, né? E ficava zombando deles, e aquelas coisas tudo. Era bem difícil ser crente, né? Hoje não, todo mundo é crente, né? Mas os irmãos sabem que mesmo assim o mundo continua odiando os crentes, continua perseguindo eles. E Jesus diz assim, olha, eles estão te odiando por minha causa, é por causa de mim. Olha só, Jesus está trazendo a responsabilidade para ele. Vocês serão magoados, vocês serão perseguidos, vocês serão insultados por minha causa, não é? Mas alegre-se, porque é grande o seu galardão. Isso mostra uma humildade de Jesus, a humildade dele, porque eu fico pensando assim, tá, e o sofrimento que ele passou não foi por minha causa? E ele não passou humilhação por nós? Ele não foi humilhado, ele não foi aceitado, ele não era rico e se fez pobre para que nós ficássemos ricos? Quer dizer, não há contradição nisso. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornasse ricos em todas as situações. Então tem contradição? Não. Depende da nossa maneira de seguir o nosso mestre. Nós temos fé, vamos seguir a Cristo. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz claramente que Jesus Cristo foi posto como pedra de tropeço, rocha de escândalo para os rebeldes, para aqueles que não amam a Deus, porque por incrível que pareça, Deus é muito odiado no mundo. Jesus disse assim, o mundo me odiou, o mundo me odeia. Como pode o mundo odiar a Cristo? Que mal Jesus Cristo fez pelo mundo? Que mal Jesus fez a essas criaturas que blasfemam do seu nome direto? Que mal Jesus fez a essas criaturas que no carnaval fazem uma representação de Cristo para maltratá-lo? Que mal Jesus fez para eles? A verdade é essa, meus irmãos. Quando os anjos do céu, quando os anjos lá no céu cantaram de alegria, porque hoje vos nasceu o Salvador do mundo na cidade de Belém, vocês devem se alegrar, porque por estas ofensas Deus levará toda a humanidade a juízo. O Criador levará cada um deles arrastado aos portais do tribunal celestial, assim como você é arrastado nos tribunais aqui na terra, porque você transgrediu a lei. Quando você morrer, você será arrastado
ao tribunal de Deus para pagar pelo ódio que você propagou contra ele, e você nem sabe por quê. É porque o diabo tomou conta da tua vida, é porque você deixou abrir uma brecha para Satanás entrar e tornar você inimigo do seu Criador. Jesus não é controverso, os ensinos dele têm fundamento. Se você quer seguir a Jesus sendo pobre, você segue. Se você quiser servir a Jesus assim, eu não quero ser assim tão pobre, eu quero ter uma vida digna, então vem, eu te dou uma vida digna. Senhor, eu quero saúde, quer saúde, então vem comigo. Quando eu falar, você me escuta. Tá bom, Senhor. Quando a gente é obediente a Deus, é assim. Ele fala, fulano, eis-me aqui, Senhor. Agora os crentes rebeldes não querem saber. Aí quando estão no aperto, aí gritam. Aí vocês acham que Deus faz o quê? O que Deus faz quando Deus fala conosco e a gente não escuta? Aí quando nós falamos com Ele, o que Ele faz? Ele vem... Você pensa que Deus é o quê? Assim como eu chamei e você não escutou, você também vai clamar e eu também não vou ouvir. Essa é a verdade, essa é a verdade. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Ele chama e você vem, quando você diz assim, como diz no Salmo 91, como é que diz lá no final? Pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, ele vai chamar Senhor, Senhor, e ele vai dizer, eis-me aqui. Ele me invocará e eu lhe responderei. Mas Deus não responde a crente rebelde, a crente que tapa os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, a crente que abre os seus ouvidão para ouvir as mensagens dos falsos profetas, que são tudo mentira. Mas Jesus é a verdade não muda, a verdade não muda, meus irmãos, a verdade permanece para sempre, Ele é a verdade. Jesus veio ensinar a verdade, Ele diz assim, olha, e a minha doutrina não é minha, é do meu Pai que me mandou. Não venham falar contra mim, não venham ficar bravo comigo, eu estou aqui fazendo o que o meu Pai mandou, porque Ele é o Criador, e Ele manda a cada um de vocês que se arrependam. Irmão, agora tire da sua cabeça, Jesus não era um homenzinho, viu? Também não era um ET. Ele foi o Criador dos céus e da terra e veio em carne e osso no nosso meio viver. E não adianta, a verdade da morte está aí, para qualquer um. Quando você passar para o outro lado, você diz assim, eu já sabia disso. Senhor, o que eu te falei é verdade, Senhor. É verdade. A Bíblia, muita gente pensa que vai morrer e vai ficar lá perguntando para Deus. Vou lá perguntar. O que tu vai perguntar, criatura? Primeiro, tu nunca vai ver Ele. Tu vai lidar com os anjos. Eu duvido tu levantar a voz para um guarda qualquer, um policial qualquer na rua. Diante dos anjos de Deus, você vai ficar mudo. Você vai estremecer quando Ele olhar para você, porque você vai sentir suas culpas. Não é porque ele é mau, não, é porque você é perverso, você não presta e está destinado ao fogo do inferno. Agora, um crente que ama a Jesus, que bem-vindo seja meu Senhor, te servi na terra, te honrei, te amei. Eu estou clamando a Ti hoje, Jesus, não esqueça de mim naquele dia, não é? Então, meus irmãos, o que Jesus veio ensinar, Ele veio ensinar a verdade. Quem é discípulo de Jesus? Agora o camarada está no carnaval, sem camisa, pelado. Está fazendo aqui, o que tu está fazendo? Está fazendo a obra de Deus. Que Deus é o teu? É o demônio? Isso é cristianismo? Nós estamos aqui fazendo a diferença. Que diferença? Está tudo igual. Não, eles pensam que vai para o carnaval fazer pregação para fazer a diferença. Que diferença? Se está tudo igual. Que evangelho é esse? Nós estamos
endemoniados, dizendo assim: ó, prostitutas e pecadores entram adiante de você no reino dos céus, vocês não valem nada. Era assim. Então, meus irmãos, amem a Jesus Cristo. A vida é cheia de tribulação, não é assim? A Bíblia, eu já contei diversas vezes, o vento que sopra ali no centro de Gravataí é o mesmo que sopra na vila. Mas lá no centro de Gravataí é uma coisa, na vila um estrago é bem maior. Então edifica a tua casa sobre a rocha. Ouve as palavras de Cristo, coloca elas em prática, e você vai ver como a tua vida pode mudar. Não fique se comparando com os outros. Não se compare com quem é mais rico do que você. Não se compare com quem é mais pobre do que você. Faça o seu próprio caminho. Siga, ande com Jesus, faça a sua própria vida. Cuide da sua vida. Vai cuidando, vai fazendo as coisas. Deus vai te abençoando. Não fica te comparando com ninguém. Faça a sua vida diferente. Porque Deus tem bênção para todos. Até para aqueles que não conseguem nada, mas Deus diz assim: você ainda é um bem-aventurado. Por quê? Porque eu continuo aqui olhando por você. Amém? Então, se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Acho que caiu um cavaquinho de pau ali na minha água, aí quando eu termino ali. Os irmãos querem passar aqui na frente para nós orarmos a Deus, pedir misericórdia ao Senhor.